Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nesse tutorial eu quero te ensinar como que a gente consegue desfocar o fundo da nossa fotografia. Ó. Então você vê aqui ó, o antes e depois, tá? Antes, depois. Então como que a gente fez isso aqui? Ó? Primeira coisa, a gente tem aqui a nossa foto, eu vou duplicar ela fazendo Ctrl J, eu vou duplicar ela uma vez mais, na verdade eu vou triplicar, né? Duplicando duas vezes, e você já vai entender o porquê. E agora eu vou fazer o seguinte, nessa camada aqui de cima, eu vou vir aqui em Select, Subject, aí ele vai fazer essa seleção, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa máscara, ó, com a seleção feita, eu vou selecionar aqui na máscara, ó. Feito isso, ele vai fazer uma seleção aqui para mim, ó. Eu posso refinar essa seleção vindo aqui, ó, em Select and Mask, e eu consigo aqui, ó, vou colocar aqui, ele tem várias formas de você ver, ó, overlay, transparência no preto, vou deixar aqui no branco mesmo, porque eu acho que com isso eu consigo ver bem, ó, vou colocar aqui, ó, o radius dele um pouquinho mais, um pouco mais suave, vou dar aqui um feather e aqui um pouco mais de contraste. E aqui eu tenho a opção, ó, de deixar ele, a área dele maior ou menor. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho menor. E aqui eu posso, enfim, ir refinando a minha seleção. Tá? Vou dar um OK, porque na verdade a ideia aqui não é fazer a seleção, é mais desfocar o fundo. Agora sim, com o de baixo selecionado, com a camada de baixo selecionada, eu venho aqui em Filtro, Blur, Gaussian Blur. Aqui eu não vou exagerar no blur, ó, porque se eu vier aqui e der um blur assim muito exagerado, fica muito fake, tá? É óbvio, fica evidente que fica muito fake. Eu vou colocar aqui em 0, repare que lá no fundo ele já está um pouco desfocado, então eu não vou exagerar tanto. Eu vou colocar aqui um pouquinho, algo ao redor de mais ou menos 7, eu acho que fica legal, talvez um pouquinho mais. Aqui uns 8,5, acho que está em ordem. Ó. Só que o problema é o seguinte, repare que ele deu o blur desde aqui até o final. Tá? Repare que a grama está fora de foco do mesmo jeito que o céu e os prédios lá no fundo estão fora de foco. E não funciona assim na vida real, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar essa profundidade de campo para essa área da grama que está mais perto dela esteja em foco e na medida que vai se afastando, vá perdendo foco. Justamente a ideia da profundidade de campo. Então, com a minha camada selecionada, eu clico aqui em máscara e agora eu vou pegar aqui o gradiente e eu vou fazer mais ou menos aqui da grama até aqui, ó, um degradê. Se a gente for ver aqui o degradê, ó, a gente consegue ver, ó, antes e depois, ó, tá vendo? Tá aqui o degradê, ó. Então o que está em negro ele preserva e o que está em branco ele vai apagando, ó. Então a gente consegue ver aqui, ó, sem o degradê e com o degradê, ó. Repare que assim, com o degradê fica muito melhor porque a grama está focada, né, focalizada, e na medida que vai se afastando vai perdendo foco, ó. Então você consegue ver, ó, antes e depois. Antes, depois. Valeu!